Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu separei única e exclusivamente para falar um pouquinho da minha opinião sobre o Campeonato Gaúcho e também sobre a Federação Gaúcha de Futebol, que aprontou mais uma lambança que deve prejudicar o Inter na inscrição de novos jogadores para o estadual. Mas antes disso, eu peço, claro, que tu deixe o teu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Bom, para quem não está por dentro, vou contextualizar um pouco sobre essa cagada, e eu vou me permitir a falar assim, que deve prejudicar o Inter, deve atrapalhar o Inter na inscrição de novos jogadores para a reta final do Campeonato Gaúcho. No regulamento do campeonato, existe uma regra que diz o seguinte, que os jogadores devem ser inscritos até 24 horas antes da rodada da partida de abertura da rodada, que no caso seria entre Brasil de Pelotas e não sei quem, que há muito tempo estava marcada para o dia 25 de fevereiro, num sábado. E por isso o Inter se programava para inscrever seus jogadores até sexta-feira, 24 horas antes da partida. E agora, de forma repentina, por conta de uma mudança de data no jogo da Copa do Brasil, do Brasil de Pelotas, a federação antecipou esse jogo em 24 horas. Portanto, o jogo que seria no sábado, dia 25, será na sexta, dia 24, e por isso o Inter perde 24 horas do prazo de inscrição, que poderia, ou seja, os jogadores poderiam ser inscritos até sexta-feira, agora podem ser inscritos até quinta-feira, apenas 24 horas antes da partida. Só que, como se não bastasse, existem outros dois empecilhos. O primeiro deles é o seguinte, nas competições regidas pela Conmebol, e aí estou falando Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, existe uma pré-lista, onde tu pode colocar o teu jogador nessa pré-lista para tu não perder o prazo de inscrição, e aí sim, depois, quando ele aparecer no bid da CBF com o contrato certinho, bonitinho lá, aí sim tu pode relacionar ele para uma partida. Já no Campeonato Gaúcho, não existe essa tal pré-lista. Para o jogador ser inscrito para o campeonato, ele precisa aparecer no bid da CBF. Só que tem outro problema, nós estamos no carnaval, feriadão emendado, e a CBF não trabalha segunda e terça-feira, o que significa que o Inter terá apenas quarta e quinta-feira para se movimentar com toda a papelada, enviar para a CBF, eles aprovarem e o jogador sair no bid até 24 horas antes do jogo de abertura da nona rodada. Ou seja, o Inter terá só quarta e quinta-feira até, sei lá, 9 horas da noite ou 7 horas da noite, confesso que não me recordo o horário específico do jogo, para inscrever os seus jogadores, que hoje a tendência é que sejam Nico Hernandes e Luiz Adriano. O Nico Hernandes é um pouco mais fácil, porque já estava aqui no Brasil e rescindiu o seu contrato, mas o Luiz Adriano é uma situação bem mais complexa, porque jogava lá na Turquia, envolve um pré-contrato, envolve uma rescisão de contrato com o Antalyaspor e o novo contrato dele com o Inter, em definitivo, tem que aparecer no bid. E pode acabar acontecendo. Os clubes podem se atrapalhar um pouco nessa troca de documentos. Vocês sabem que a CBF também não facilita para o nosso lado, portanto, hoje eu posso dizer para vocês que existe grandes chances do Luiz Adriano não conseguir ser inscrito para o Campeonato Gaúcho por conta dessa repito, cagada da Federação Gremista de Futebol. Não sei se foi intencional ou não, mas o importante é que prejudicou o Inter e muito. O Inter vai ter aí aproximadamente 48 horas aí úteis para inscrever
tanto Luiz Adriano quanto Nico Hernandes. Quem sabe um outro jogador que o Inter trabalhava para inscrever para a reta final do campeonato estadual. E vou aproveitar também esse gancho para dar a minha opinião sobre o Campeonato Gaúcho, que na minha opinião já passou da hora de terminar. Arbitragem ruim, e aí a gente pode citar diversos erros, inclusive um erro a favor do Inter, aquele gol do Pedro Henrique, que ele estava a 10 metros adiantado, aquele gol do Grêmio contra o Avenida, o cara cobrou a falta com a bola rolando, teve outros dois lances a favor do Juventude, enfim, se eu for citar todos os erros cometidos por essa arbitragem da Federação Gaúcha, eu vou passar 2 horas citando aqui. Enfim, arbitragem horrível, campos injogáveis, e aí eu cito dois campos que a gente viu que são péssimos, que é o campo do São José, aquele gramado sintético tenebroso, e o campo do Novo Hamburgo, no qual o Inter teve que jogar, também impraticável. O campo do Avenida lá faltou energia, né? Deu problema nos refletores, além, claro, da questão financeira, né? Se não me engano, foi o Baldasso que disse há pouco tempo que a RBS, que é a detentora dos direitos, paga 500 mil para Inter e Grêmio, 500 mil para cada, para exibir os jogos da dupla Grenal em TV aberta. Vocês sabem que 500 mil no mundo do futebol não é absolutamente nada. Qualquer serviço de streaming aí da internet hoje em dia paga muito mais do que isso. Até o Casemiro, né, da Casé TV, tá tocando o interfone aqui, deixa eu desligar. Até o Casemiro da Casé TV paga mais para transmitir o Campeonato Carioca. Enfim, são diversos campeonatos aí que poderiam oferecer muito mais financeiramente para a dupla Grenal, e a gente acaba se submetendo a isso. Colocar os nossos jogadores em campos impraticáveis, correndo risco aí do Pedro Henrique, Wanderson, Alan Patrick romperem o ligamento jogando nesses gramados, ou acabar tendo perda desportiva por conta dessas arbitragens. Enfim, na minha opinião, já passou da hora do Campeonato Gaúcho terminar e do Inter dar um ponto final nisso e ir jogar uma Florida Cup da vida, sei lá, qualquer campeonato que seja um pouco melhor organizado e que pague um pouco mais. Ou, se não aceitarem, bota o sub-15, o sub-20 para jogar essa porcaria. Eu tô por aqui com o Campeonato Gaúcho e com a Federação Gremista de Futebol. O Inter se arrisca colocando seus ativos em campos horríveis para depois, quando precisa inscrever novos jogadores para a reta final do Campeonato Gaúcho, eles fazem essa lambança. Bom, esse foi o vídeo de hoje, meio que expressando aí a minha opinião sobre essa palhaçada aí que envolve o campeonato estadual e a federação. Não sei se vocês concordam comigo ou discordam, eu peço que vocês comentem aqui embaixo, por favor, e claro, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!